Eu vou iniciar apresentando Gilberto Safra. Gilberto Safra é psicanalista, atende atualmente em seu consultório particular e recentemente se aposentou de suas atividades acadêmicas. Deu aula na PUC e na USP, criando nessas instituições, respectivamente, o Laboratório de Estudos da Transicionalidade e o Laboratório Prosopon, este último ativo até hoje. Desde 2021, tem se dedicado semanalmente a realizar vídeos de curta duração sobre aspectos significativos das obras de autores de seu interesse, tais como Masud Khan, Fyodor Dostoiévski, Andrei Tarkovsky, entre outros. É conhecido por realizar investigações que fazem interface entre os campos da psicanálise e da espiritualidade. Alguns exemplos de artigos nos quais realiza esse tipo de trabalho são Perspectivas do manejo clínico da experiência religiosa, o sagrado e as atividades da alma na situação clínica, religiosidade e espiritualidade na prática clínica, a espiritualidade no adoecimento e na terminalidade, disponibilidades para a realidade psíquica não sensorial, fé, esperança e caritas. Nos trabalhos de Safra, aprendemos que o ser humano é ontologicamente aberto em 3 direções. É aberto para baixo, para a sua corporidade, para as marcas de presença e ausência do outro afetivo em seu corpo, o que quer dizer que é aberto para o seu inconsciente, memória do vivido e do não vivido. Também é aberto para os lados, para os seus iguais humanos, para a natureza e para a cultura. Por fim, é aberto para cima, para o sentido das coisas, para os valores, para o ser, para o totalmente outro. E eu finalizo aqui com uma citação a esse respeito, num dos textos dele, que diz: a interface psíquica com a corporidade tem sido abordada ao longo dos anos pelos estudos psicanalíticos desde Freud. Do mesmo modo, a perspectiva do psiquismo aberto ao outro foi também amplamente investigada pelas escolas das relações objetais. No entanto, a perspectiva do psiquismo aberto às facetas não sensoriais da experiência humana é aquela que se encontra ainda por ser mais profundamente investigada. Então, vamos continuar essa investigação. E o título da apresentação é Cartografia da Alma, do Corpo ao Espírito. Obrigado, professor. Bem, inicio agradecendo a possibilidade de estar com vocês, Rafael, toda a comissão organizadora do evento. E é importante que eu possa explicitar a partir de que lugar eu vou falar, não é? Para que haja a possibilidade de vocês poderem dialogar com aquilo que eu vou dizer e também situar no campo, né, qual é o vértice a partir do qual eu vou abordar o meu tema. Todo o meu percurso de investigação e de trabalho clínico tem como elemento primordial a situação clínica. A situação clínica eu a considero soberana, na medida em que se tem a possibilidade de nela se acompanhar pessoas por muitos anos e também pelo fato de que nós temos a possibilidade de investigar profundamente a condição humana, nas suas dimensões mais profundas e também em seu contexto histórico. A minha prática clínica é longa, muitos anos, quase 50 anos, né? O que significa que eu tive a oportunidade, nesse período, de testemunhar o sofrimento de muitas pessoas e reconhecer nesse sofrimento não só elementos fundamentais da sua biografia, mas reconhecendo também nesse sofrimento as vicissitudes das condições socioculturais, das questões do tempo em que cada um de nós vive. Esse tipo de perspectiva nos possibilita, então, compreender que cada pessoa que nós temos a possibilidade de acompanhar
não só nos oferta a possibilidade de conhecê-la e atravessar com elas as situações significativas da sua vida, mas também pelo fato de que cada pessoa, de algum modo, ela é testemunha, em primeiro lugar, do contexto sociocultural na qual vive, e ela também é portadora de um saber sobre o ser humano de um ponto de vista universal. É por isso que eu costumo afirmar, né, que todo aquele que sofre, de alguma forma, é portador de um saber. Né? O sofrimento humano é, sim, um saber a ser revelado. E um saber a ser revelado que só pode, na verdade, poder encontrar a sua expressão, a sua revelação em companhia do outro. Então, a minha perspectiva de trabalho, de reflexão, de investigação, como estou afirmando, tem na situação clínica o elemento primordial. A minha formação originária é a formação psicanalítica, principalmente a formação psicanalítica como foi estabelecida por aquilo que é denominado, conhecido como o grupo dependente, the middle group, da Escola Inglesa de Psicanálise. Mas, como eu estou afirmando, ao longo do tempo, né, eu pude ir observando em pacientes de diferentes faixas etárias que o sofrimento que eu fui observando ao longo do tempo, ele não era o mesmo. Há transformações significativas da condição humana a cada etapa do desenvolvimento, a cada etapa da história, em que nós somos, como clínicos, e como também pessoas que investigam a condição humana, nós somos demandados a responder, a acompanhar situações muito específicas, sofrimentos muito específicos, decorrentes das transformações socioculturais que nós, então, todos atravessamos. Né? Por essa razão, né, num determinado momento de meu percurso, para que eu pudesse acompanhar e responder às questões que estavam se presentificando na situação clínica, eu fui percebendo, né, que os instrumentos que até aquele momento eu possuía, ofertado, sim, pela formação que eu tive, ofertado pelas teorias psicológicas, não davam conta daquilo que observava, né? Não davam conta do que as pessoas expressavam a partir do seu sofrimento. Isto me levou a precisar repensar a situação clínica, mas ao repensar a situação clínica, era para mim evidente que os modelos que eu tinha de compreensão até aquele momento eram modelos excessivamente reducionistas, né? O que me levou a cada vez mais me debruçar sobre a condição humana, sobre a complexidade da interioridade do ser humano, o que me levou cada vez mais a poder compreender o ser humano não só no seu registro psicológico, mas aquilo que eu venho denominando na sua dimensão ontológica, na dimensão mais originária, perspectiva que eu vou procurar abordar um pouco hoje. Falar que é necessário, né, se abordar o ser humano a partir da perspectiva ontológica, implica, ao mesmo tempo, afirmar que aquilo que eu fui testemunhando é que o ser humano estava adoecido, não só psicologicamente, mas ele estava adoecido como ser. Havia, sim, um adoecimento que não era só psíquico, né, mas a gente poderia dizer
havia sim um adoecimento que ocorria nas dimensões mais profundas da condição humana, aquilo que talvez, numa linguagem mais tradicional, se poderia falar do adoecimento da alma. Nessa perspectiva, eu fui ao encontro de parceiros que me ajudassem a poder pensar a condição humana nessa perspectiva, a partir do que eu chamo de ontológico, das condições mais fundamentais do que é a constituição do ser humano. E nessa parceria encontrei alguns referentes que me foram muito importantes, e eu vou sublinhar 3 deles. Né? O primeiro deles é, sim, esta compreensão que eu já mencionei, né, da própria formação clínica analítica que eu tive a oportunidade de ter. O segundo foi um modelo que não é tão familiar aqui para nós no Ocidente, principalmente no Brasil, que é um modelo antropológico que decorre do exicasmo. Exicasmo é uma tradição do cristianismo ortodoxo, né? Cristianismo ortodoxo que está, de alguma forma, documentado, está preservado através de gerações, em 5 volumes, que é escrito esses textos desde o século IV depois de Cristo, e esses volumes se chamam Filocalia, né? Que significa amor à beleza. Um modelo de compreensão do ser humano do exicasmo. Vou tratar um pouco disso. E o terceiro, né, foi meu grato encontro numa dos congressos que eu participei na Rússia. Me apresentaram, então, esse pensador que eu venho estudando ao longo dos anos e, de alguma forma, promovendo grupos de estudo, que é Pavel Florensky. Pavel Florensky é um reconhecido na Rússia, como chamado na Rússia, o Leonardo da Vinci russo. Essa é a maneira como eles apresentam Pavel Florensky. O Pavel Florensky, ele foi matemático, ele foi padre ortodoxo, ele foi filólogo, foi biólogo, foi físico e algumas coisinhas mais. Né? Um cara muito importante na história da ciência da Rússia. Agora, o que é mais interessante, né, é que Pavel Florensky, ele propunha, né, desde aquele momento, né, final do século XIX, início do século XX, né, ele propunha a possibilidade de se fazer uma ciência física, biológica, psicológica, né, levando-se em conta, assim, a condição fundamental do ser humano, levando-se em conta, assim, a complexidade do ser humano, levando-se em conta a espiritualidade do ser humano. Pavel Florensky, então, ele propõe toda uma metodologia de investigação e de trabalho, né, que nos auxilia a poder, a partir dessa metodologia, poder fazer ciência, como ele apreciava, né, uma ciência transdisciplinar, não interdisciplinar, transdisciplinar, há uma diferença fundamental, porque ciência transdisciplinar significa uma ciência em que as diferentes áreas do conhecimento humano estão aparentadas pelo seu núcleo, por aquilo que é fundamental em cada uma delas, que é a estrutura fundamental para Florensky do real, do qual, evidentemente, o ser humano é parte integral. Então, esta mudança, né, para mim, fundamental, de paradigma de compreensão do ser humano, de paradigma de compreensão da clínica, se tornou elemento fundamental de investigação.
de prática clínica e de compreensão da condição humana, né? Perspectiva pela qual eu venho trabalhando há alguns anos, né? Nessa dimensão. E nesta crise, né? Essa crise antropológica, né? Em que se percebe que os modelos habitualmente não dão conta da complexidade da condição humana, eu queria ressaltar um texto de Edith Stein, né? Um dos textos que mais me encanta de Edith Stein. Edith Stein foi parceira de Husserl, lendo, né, Teresa d'Ávila, né? Ela era judia, e lendo Teresa d'Ávila, lendo o livro da vida de Teresa d'Ávila, ela fechou o livro e diz: isto é a verdade, né? E ela se converte e se torna monja carmelita. E ela tem vários textos que se utiliza assim da metodologia fenomenológica. E há um texto, entre os vários textos, todos os textos dela são brilhantes, são de grande complexidade, muito interessantes, muito profundos, né? Há um texto que se chama A Estrutura da Pessoa Humana. A estrutura da pessoa humana. Porque Edith Stein também, naquele momento, isso em 43, ela também ficou bastante inquieta com os modelos antropológicos presentes, principalmente na pedagogia. E ela escreve A Estrutura da Pessoa Humana, e o que é de grande lucidez é a introdução que ela escreve ao próprio texto. A Estrutura da Pessoa Humana é um livro. E ela escreve esse prefácio, vamos dizer assim, e que tem uma tese fundamental e que eu acho extremamente importante. É um dos únicos textos que eu vi em que esse tema é tratado de uma forma significativa. E Edith Stein, nesse texto, ela discute o seguinte: ela discute as ciências humanas até aquele momento. Veja que nós estamos na época da guerra. Edith Stein foi mandada a Auschwitz, foi morta em Auschwitz, né? Ela testemunhava toda essa condição e ela escreve esse texto em que ela diz o seguinte, né? Que era necessário que se pudesse perceber que pontos de vista epistemológicos e modelos antropológicos adoeciam o ser humano de uma tal maneira que as diferentes áreas da ciência, as diferentes teorias de pedagogia, as diferentes teorias da psicologia, continham nelas modelos antropológicos, que os modelos antropológicos adoeciam o ser humano. A perspectiva que Edith Stein, então, explicita é o seguinte: as teorizações não são inócuas, elas produzem, sim, alterações significativas da condição humana, né? E todo o trabalho, né, da Edith, nesse texto, A Estrutura da Pessoa Humana, né, é um trabalho em que ela procura fazer uma leitura fenomenológica do ser humano, levando em conta a complexidade da condição humana, né, onde ela pega, assim, a sua leitura que vai desde a corporeidade até o espírito humano. Ela vai fazendo uma descrição fenomenológica, né, de grande rigor, de grande profundidade, né, muito interessante, né? E sim, é nesse bojo que também me pareceu que seria necessário, sim, se compreender o ser humano em alguma outra perspectiva, né? O modelo que, de alguma forma, eu procuro acompanhar, em primeiro lugar, compreende que o ser humano, né, o ser humano é um ser paradoxal. O ser humano é voz corrente que o ser humano é ser finito. O ser humano, alguns dizem, né, nasceu para a morte, né? O ser humano é ser finito, né? Mas
um dos grandes dramas que nós podemos testemunhar na situação clínica é que o ser humano é ser finito, mas ele é atravessado pelo infinito. Essa dimensão paradoxal do ser humano de ser finito, mas atravessado pelo infinito, é a grandeza do ser humano e o lado terrível da condição humana. É a beleza do ser humano, porque se pode afirmar que pelo fato de que o ser humano é atravessado pelo infinito, a gente pode afirmar que faz parte da interioridade humana o fato de que o ser humano é a aparição no eixo do tempo do transcendente. A dimensão da infinitude do ser humano lhe outorga a possibilidade da experiência transcendente, do que ela tem de significativo, de maravilhoso, mas também de infernal. A dimensão da infinitude é uma dimensão bastante complexa da condição humana. A perspectiva fundamental, e que nós podemos encontrar, desde o atendimento de criança até adultos, que o ser humano vive sempre à beira de uma experiência de abismo, uma experiência abismal. Para tornar o que eu estou falando, não só abstrato, mas para que se possa relacionar, eu lembro a vocês um dos sonhos habituais que as pessoas costumam ter e narrar, que é o sonho paradigmático da queda. Da queda. Sonho que a pessoa dá um pulo na cama, e vive essa experiência de queda. Uma experiência de abismo. A experiência de abismo é uma das dimensões que comparece com frequência na situação clínica, e que faz com que o ser humano não suporte essa dimensão abismal do seu ser. A perspectiva fundamental é que a dimensão do abismo do ser humano, a tradição exicasta, como a Julienne também abordou, os místicos vão poder abordar, por exemplo, a importância do coração humano, o cerne da alma humana. Agora, o coração humano, coisinha difícil, ele é abismo. Ele é abismo, ele é espaço sem fim. Nele não há dimensões, nele não há tempo. Dimensão terrível. É nessa perspectiva que nós podemos, então, reconhecer, pelo fato de que o ser humano é abismo, a sua condição da sua interioridade é abismo, que nós vamos poder testemunhar frequentemente aquilo que nós poderíamos denominar da experiência agônica, a experiência de agonia. Aqui eu faço uma diferenciação entre a experiência agônica e as ansiedades. A experiência agônica implica que o indivíduo tem a experiência de um terror sem nome, de uma depressão sem fim, de uma solidão sem rosto. Há uma história de um monge exicasta que fala dessa questão infernal, e ele conta que ele estava em oração, ele era um starets. Starets é conhecido como um grande monge de grande estatura espiritual. E ele teria, no momento de oração, vislumbrado o infernal. E uma escuridão, gritos, choros, e diante disso, ele só consegue dizer: Deus tem de piedade. No momento que ele diz isso, assim ele relata, ocorreu um clarão, e ele viu o rosto das pessoas, dos seres que estavam no escuro. E uma dessas pessoas disse a ele: obrigado. Obrigado por você ter tido compaixão de nós, porque quando alguém tem compaixão de nós, nós podemos, por um segundo, ver o rosto um dos outros e encontrar alguma paz. Essa é a questão abismal.
A questão abismal, né, que leva assim a sua experiência de agonia, implica que o ser humano, como diz essa historinha, necessita fundamentalmente de poder encontrar o rosto do outro, a presença do outro, para que, a partir da sua corporeidade, a partir do toque do corpo, a partir do abraço, né, possa, pouco a pouco, dar medida humana ao infinito. Um garotinho, que eu sempre contava essa história, vou contar para vocês, contava para os alunos de graduação, para tentar ajudá-los a compreender o que é essa dimensão de infinitude, que esse menininho, que ele tinha 8 anos, né, estávamos trabalhando juntos e, de repente, o vizinho começa a cantar uma música, tocar uma melodia. O vizinho tinha uma banda, e começaram a cantar We Are the World. Né? O garotinho, coitadinho, né, começou a gritar, saiu da sala correndo e começou a se jogar contra as paredes, em horror, em desespero. Né? Fiquei surpreso, e ele gritava, para com isso, para com isso. Né? Saí correndo atrás dele, eu o abracei, segurei, né, dando limites à infinitude de sofrimento dele, né, com o meu corpo. E pouco a pouco perguntei para ele, mas o que foi? Me diz o que foi. Ele falou assim, é esta música, porque esta música eu estou cantando na escola. E, né, então ele fez, eu canto junto com a Débora. A Débora é uma menina tão lindinha, ela tem uma bundinha tão bonitinha, eu não consigo parar de pensar nela, e se toca essa música eu não suporto, eu não consigo mais dormir. Coitadinho, ele estava vivendo, né, uma paixão infernal. Né? A Débora, né, já não era princesa, mas era um pequeno demônio sedutor, talvez encarnação da pombagira. Né? Ou seja, o que ele estava vivendo? Veja, a própria excitabilidade, né, que ele estava vivendo não tinha medida humana. Né? Não tinha medida humana. Era uma experiência que o jogava no campo da infinitude da experiência, que o ameaçava de aniquilação. Né? A perspectiva fundamental de todo ser humano, do bebê a todos nós, né? Nas dimensões mais significativas da nossa vida, nós precisamos da parceria do outro. É a parceria do outro, é a companhia do outro, é a palavra do outro, que nos ajuda, pouco a pouco, a fazer uma tessitura daquilo que nós poderíamos chamar, né, de uma certa organização psíquica. Eu compreendo o psiquismo nesse estágio como elemento fundamental que nos dá uma temporalização da interioridade do nosso ser, de tal maneira que seja possível viver uma experiência em termos de espaço e de tempo, sem cair na agonia. Né? A agonia, a gente pode dizer que a infinitude no ser humano tem 2 polos fundamentais. O polo para baixo, né, onde nós vivemos essa dimensão, uma dimensão da nossa corporeidade, né, que parte dela é obscura, né, nós temos algum contato com a nossa corporeidade, mas uma dimensão da nossa corporeidade que é obscura. Né? Nós, a partir da corporeidade, nós somos atravessados por forças, como esse garotinho apontava, né? Forças que precisam se encontrar modulação na relação humana com alguém. É só na medida que a dimensão do amor, a dimensão do ódio, a dimensão do estar só, possa assim ser compartilhado com outros significativos, né? É que a gente vai poder ter, por exemplo, um corpo que não é só anatomia, mas é um corpo vivo, é um corpo simbolizado, um corpo significado pela presença do outro, e um corpo que possa, sim, ser traduzido em imagens psíquicas
Imagens psíquicas essas que não são só imagens da nossa corporeidade, mas de tal maneira, são imagens da nossa corporeidade, mas com a presença do outro. Há esse lindo evento de uma analista francesa, né, Françoise Dolto, né, uma grande clínica, Françoise Dolto, e ela trabalhava no hospital. E ao trabalhar no hospital, um dia a chamaram para lidar com um bebê. Infelizmente, a mãe desse bebê havia falecido, né? E o bebê, ele tinha perdido o reflexo de sucção, então ele não estava se alimentando, né? Chamaram Françoise Dolto, que olhou a situação, e de repente, doutor, na sensibilidade dela, ela diz para a família: me traga uma peça de roupa da mãe, né? Alguém trouxe, ela embrulhou a mamadeira na roupa da mãe, de tal maneira que, evidentemente, a mamadeira tivesse o cheiro da mãe, e colocou a mamadeira na boca do bebê, e imediatamente ele começou a mamar, não é? Ou seja, a boca só existe como possibilidade de contato com o mundo se ela está presentificada, significada pelo cheiro, pelo corpo do outro que ofertou amor ao bebê. Essa é a nossa condição. A perspectiva fundamental é que nós conseguimos lidar, né, com essas facetas para baixo, da infinitude, da agonia, na medida em que nós temos companhia, nós temos a palavra do outro, né, nós temos esta possibilidade de modular essa experiência. Pouco a pouco, então, nós somos como que humanizados, por uma expressão que eu costumo sempre sublinhar, nós somos humanizados pelo estar com alguém. Quantas vezes eu não vejo na clínica: eu sou um incompetente, eu nada faço certo, né? E veja, são frases que a pessoa fala, aparentemente, né, fazendo uma descrição, às vezes negativa de si, uma frase autocentrada, mas para mim esta frase autocentrada nada mais é do que uma frase que explicita uma solidão, uma ausência de alguém que o indivíduo nem percebe que faltou, né? Então, uma dimensão fundamental é esta modulação da infinitude que vem, né, da base do nosso ser, da nossa corporeidade, que precisamos, sim, dessa tessitura, dessa modulação, da presença do outro, desde o corpo até a possibilidade de interlocução das mais diferentes experiências de nossa vida. Todos nós temos essa perspectiva, né? Passamos por uma experiência alegre ou triste, e nós temos essa necessidade de contar. Vamos ligar para alguém e vamos contar, né? E vamos contar, e vamos compartilhar, e vamos tornar essa experiência uma experiência de estar com. Mas a infinitude do ser humano, ela também acontece para cima, né? Para cima. Uma das coisas que eu afirmo, para o horror dos meus colegas psicanalistas, né, é que uma das estruturas fundamentais do psiquismo humano é que o psiquismo humano se estrutura religiosamente, né? Religiosamente. Pode ser ateu 5 cruzes, né? Pode ser, não faz mal, né? Mas quando você chega próximo, quando você acompanha o que se passa na interioridade, não tem escapatória. Todo ser humano tem que responder à noção de absoluto. Não tem jeito, né? Deus está presente no psiquismo humano, quer queira, quer não, quer seja ateu ou religioso, né? Então, a questão do absoluto é uma questão complexa, né? O absoluto, né? A experiência, por exemplo, né? A Juliana estava falando das experiências místicas, né? Mas a possibilidade de alguém vir a ter experiência mística precisa ou de companhia ou de uma genialidade de espírito, porque não é simples se ver face a face o absoluto, né? É o terror sem nome, né? Como alguns colocam. E uma das coisas muito interessantes também, né? É que o absoluto também precisa ser, de alguma maneira, modulado para cada um de nós com o rosto humano, né? Com o rosto humano.
Esse rosto pode ser o rosto de Cristo, pode ser o rosto de Buda, pode ser, né, o rosto de Muhammad, não importa, né? O absoluto, ele precisa, sim, ter o rosto humano. É o rosto humano que nos dá a possibilidade de poder lidar com o absoluto sem ser fulminado, né? Sem ser destituído pela finitude e magnitude da experiência. É um grande percurso, um longo percurso, né, de alguém, até que ela possa estar numa experiência de relação com o divino, né, sem que ela tenha esta possibilidade de se sentir destituída, né, pela presença do divino, né? Por isso eu gosto muito, né, das diferentes tradições, mas me encanta a maneira como as suras no Corão se iniciam, né? Porque as suras no Corão se iniciam assim: em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. O cara tem que ser misericordioso, porque se ele se aparece com a sua magnitude, a Deus, né? Então, há uma necessidade para todos nós de poder lidar com as experiências mais fundamentais da corporeidade, do titânico da vida, né? Mas também com o absoluto, que é uma outra dimensão de infinitude, com a medida humana, com a possibilidade, né, de poder ter essa situação medida, né, pela experiência humana, pela corporeidade humana, né? Esses são dois eixos fundamentais, né, da condição humana: o abismo, né, e o transcendente insuportável, né? Precisa desta faceta, desta interface, né, que para mim essa interface é a presença de alguém, é a presença do rosto humano, que oferta espaço e tempo, né? Uma das grandes ofertas que nós temos dos nossos companheiros, das nossas mães, pais, né, é que nos seus abraços, nas suas falas, na sua possibilidade de ser, eles nos ofertam espaço e tempo, né? A linguagem é uma maneira de significação do espaço e tempo. O corpo, na maneira como nós temos constituído, né, ele está, sim, significado pelo espaço e tempo. Então, esta dimensão do espaço e tempo, né, nos possibilita sermos ser que pode lidar com o absoluto de baixo, absoluto de cima, no eixo da temporalidade. E no eixo da temporalidade, veja que eu estou falando de uma verticalidade, não é? Estou agora falando de de um eixo horizontal. O eixo horizontal é o que vem do passado e vai para o futuro, né? Uma das coisas que a gente precisa sempre reconhecer, que o momento presente, né, o momento presente é interface entre passado e futuro. O momento presente, ele está significado por tudo aquilo que nós vivemos, por tudo aquilo que nós tivemos oportunidade de experimentar, tudo aquilo que nos possibilitaram ou não possibilitaram, né? Lugar em que, como clínico, nós entramos frequentemente para poder ressignificar essa história, né? Mas também tem um outro eixo, que é o eixo do futuro, né? É o eixo do futuro, né? Todo ser humano, não importa, né, a idade, todo ser humano, na verdade, tem um sonho de futuro. Todo ser humano, né? O sonho de futuro constitui para cada ser humano a sua utopia particular. O sonho de futuro constitui para cada ser humano o seu, não só o projeto existencial, mas aquilo que eu costumo chamar, que é encontrar no futuro a sua vocação fundamental. Todo ser humano, né, está singularizado de tal maneira, atravessado pelas experiências transgeracionais, atravessado pelas experiências, sim, que vêm da sua corporeidade. Só um parênteses, as nossas corporeidades parecem semelhantes, e são, mas a maneira como nós ocupamos o corpo é absolutamente distinto. Tem pessoas que estão ancoradas no corpo de uma forma privilegiada na musculatura. Tem pessoas que estão ancoradas no corpo de forma predominante pela sensibilidade.
A organização da corporeidade é distinta, né? E a história e as visitações de baixo e de cima possibilitam que o indivíduo, de repente, se vê chamado a poder realizar um projeto de vida que, para mim, é a questão fundamental do seu ser, da sua singularidade, que é a sua vocação. A sua vocação implica, veja que eu não estou falando de profissão, hein, pelo amor de Deus, né? A sua vocação é aquilo que, na verdade, ela é chamada, a partir da sua própria singularidade, a responder para si e na comunidade com os outros, e a maneira peculiar como a sua espiritualidade vai acontecer. Uma das coisas que me parece bastante interessante é que, ao acompanhar uma pessoa, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar pessoas por muitos anos, né? Sim, os conflitos da história são atravessados, né? Há um ressituar, mas é inevitável que, em um determinado momento, a pessoa começa, na verdade, a equacionar, a se perguntar sobre a questão da sua espiritualidade, né? Qual o caminho, de que maneira, né? Como isso vai acontecer. E é muito interessante que você pode perceber, né, isso que eu estou chamando de vocação, você pode perceber se formando, né, como, né, o castelo da Teresa de diamante, né, você vai percebendo se formando, porque você vai observar o seguinte, né, um dos tópicos importantes, né, é que cada um de nós responde de uma maneira privilegiada a um determinado valor, né? Eu costumo afirmar o seguinte: nós somos seres que têm um rosto singular, peculiar, não é? Nós temos a nossa biografia, né? Nós somos atravessados por esses elementos de infinitude de uma maneira muito peculiar, e eu reconheço também, a partir da situação clínica, né, que cada um de nós se organiza, vou usar essa palavra e depois eu explico, por um eixo axiológico singular, né? O que é eixo axiológico, né? Nós temos os valores fundamentais da vida humana: justiça, solidariedade, né? Caridade, seja lá o que for, né? Os vários valores da condição humana que aparecem no campo público, mas que aparecem também na nossa singularidade. Uma criança pequena, muito pequena, ela já responde a valores, ela reconhece valores. Isso é inato na criança, né? E uma das coisas que se observa é que, na maneira de ser de alguém, ela hierarquiza os valores que lhe são mais fundamentais. Então, se você acompanha alguém, você vai ter oportunidade, de repente, essa pessoa começa a te falar que a vida dela ganha sentido porque ela quer trabalhar, que ela viver pela justiça, ou que ela quer viver pela solidariedade, né? O nosso tempo é curto, eu não posso ficar contando casos clínicos, né? Mas a gente pode ver que as diferentes pessoas, elas começam como que cultivar um determinado valor que ela vai posicionando no final da sua estrada, né? A perspectiva é, a minha vida tem sentido? A minha vida tem sentido? Se a minha vida está sustentada por este valor que para mim é mais fundamental. Eu posso morrer? Eu sempre pergunto para os meus alunos, bom, quer pesquisar em você qual é o seu valor mais fundamental? Faça a seguinte pergunta: na hora da sua morte, o que precisa ter ocorrido para você morrer em paz? Uma boa pesquisa. É uma pesquisa que revela claramente, né, qual é o valor fundamental que atravessa o nosso coração e que, de alguma forma, orienta a nossa existência e que é a pedra fundamental, vamos dizer assim, vou usar uma linguagem tradicional, do nosso carisma, né? Do nosso carisma. Eu gosto muito de iconografia, né? Dos ícones. Então, uma das coisas que me encanta nos ícones, né? Se você pega o ícone, estou falando do ícone da ortodoxia, né? Quando você pega o ícone, você tem a imagem de um ser escrito em bidimensionalidade, porque o ícone ele precisa ser janela para o transcendente. Mas é interessante que o santo, o anjo que está ali representado, ele sempre vem com algum símbolo
Por exemplo, São Paulo com uma espada, São Pedro com uma chave, né? Você sempre tem um determinado símbolo. Esse símbolo representa para este santo qual foi o seu carisma, qual foi o elemento fundamental que constituiu não só o seu ser, a sua singularidade, mas sim também a sua espiritualidade. Nesse ponto, né, uma das coisas que nós vamos ter, a pessoa vai encontrando na sua vida elementos, experiências que, de alguma forma, possibilita que ela reconheça esses valores, né? Aqui, ali, nas situações mais inusitadas. E esse valor vai se tornando para ela, né, um elemento fundamental. Se a gente usasse também uma linguagem tradicional, e de alguma forma se depreende do que eu estou falando, é que esse valor é o sopro do Espírito que a atravessa, né? E esse valor constitui a potência de uma espiritualidade pessoal, né? Para mim é muito importante que uma determinada pessoa, sim, que ela encontre a sua espiritualidade, mas encontre a sua espiritualidade de uma forma pessoal, de uma forma singular, né? Não importa se ela faz parte dessa ou daquela tradição religiosa, mas é fundamental que nessa ou naquela tradição religiosa ela possa se apropriar desta experiência, dessa religião, de uma forma pessoal. Isso só vai ser possível se ela, na verdade, vai poder encontrar esse elemento fundamental que orienta o seu modo de ser, né? Esses valores fundamentais que se posicionam ao final da sua vida e pelos quais, num determinado momento, uma pessoa, ela toma uma decisão fundamental, ela começa a viver não só para si, ela começa a viver em função desses valores. Quando isto acontece, né, veja que ela não está mais vivendo só por imediato, ela começa a viver por um valor que para ela se torna transcendente, né? Nesse momento, a gente pode dizer o seguinte: sim, a pessoa se constituiu, a sua alma se organizou em companhia dos outros, mas nesse momento, quando ela decide, começa a ter uma vida em que ela está vivendo em relação a esses valores fundamentais, a sua alma começa a se transformar em espírito. A gente pode afirmar que nesse momento, usando as palavras de essa outra grande pensadora, Simone Weil, começa nesse momento um processo de descriação. Simone Weil dizia: o mundo moderno, né, produziu um monte de self-subjetividades gordas. Né? Um paciente meu dizia o seguinte: Gilberto, há algo de sinistro com a psicologia. Há algo de sinistro. Ele tinha razão, né? Ele tinha razão, porque a psicologia, muitas vezes, da forma como ela se põe, né, há uma hipertrofia do subjetivo, né? E Simone dizia: é necessário, né, fazer uma dieta, né, de self e poder passar por um processo de descriação do self, de viver aquilo que a gente poderia chamar de uma possibilidade de uma vida em relação a valores mais fundamentais para esta pessoa, em que ela realiza a sua vida não só para a realização de si, mas como sacro ofício, sacrifício, né? Movimento de amor fundamental para gerações que virão, para o divino, como ela concebe, né? Para a comunidade. Nesse momento, a gente começa, então, a poder testemunhar que vai aparecendo, né, na vida dessa pessoa um caminho em que ela encontra a humildade, não por virtude. Eu não gosto de humildade por virtude, né? Porque humildade por virtude é brotoeja, né? É um distintivo, né? Mas quando uma pessoa ela começa a viver, né, em direção a determinados valores que para ela são significativos, ela vai sim começando a viver por alguma coisa que é maior. Usando de outras tradições, né, a gente pode dizer que esses diferentes valores que habitam o nosso coração e que de alguma forma orientam a nossa existência, são nomes de Deus, são nomes do divino, são aparições, né, do transcendente na singularidade de cada um de nós. Há, então,
essa etapa fundamental, onde a pessoa começa a fazer um caminho, né, em que ela vai não só vivendo para si, mas vivendo para os outros, e para o outro, e para o futuro, para aqueles que virão, e para o transcendente. E ela vai, como dizia Winnicott, né, autor inglês, ele diz, ao longo da vida, num determinado momento, é necessário que a gente comece a crescer para baixo, para poder sair por aquele pequeno buraco que se chama morte. Né? É o buraco da agulha, né? Tem que crescer para baixo, tem que começar, na verdade, poder superar uma vida para si, para uma vida para algo maior, né? Os valores, os nomes divinos, a perspectiva de carisma fundamental. Mas, me parece que este é o início da vida espiritual, né? De um processo que o indivíduo, se tudo caminhar bem, ele chega lá. Mas há uma etapa fundamental, que está para além de viver para um valor, de poder viver este processo, né, de espiritualidade. Dizia Mikhail Bakhtin, um outro autor russo, ele dizia o seguinte: o espírito nasce quando a alma começa a se desfazer, né? Começa a se desfazer em direção ao maior. O espírito nasce quando a alma começa a se desfazer. E nesse se desfazer, este abismo, né, que é esse elemento agônico da condição humana, ele passa a ser, pouco a pouco, a potencialidade de constituir numa pessoa a sua abertura para a comunidade, a sua abertura para o maior, né? Nós vamos encontrar nas tradições sufis, nas tradições exicastas, né? Nos salmos bíblicos, nós vamos ter frequentemente essa referência ao coração profundo, né? Das profundezas do meu ser eu clamo a ti, Senhor. A profundeza, que pode ser originalmente agônica, né? Nesse percurso que eu estou descrevendo, se torna potência, potência de amar. Só que eu quero explicitar que amor aqui, eu não estou falando de amor-emoção, nem estou falando de amor-sentimento. Eu estou falando de amor como pura abertura para o outro. E aqui existe esse, também vivendo na Inglaterra, que foi um grande starets contemporâneo, Sofrônio, né? Sofrônio faz uma contribuição que me parece fenomenal para essas discussões que nós estamos colocando, porque Sofrônio, em seus textos, nas suas falas, ele vai dizer o seguinte, né? Há no coração humano, ele diz, um princípio, assim que ele diz, o palavrão é grande, depois eu explico. Há um princípio hipostático no coração do ser humano, ele diz. O ser humano, né, o que é o princípio hipostático? O ser humano, diz, ele tem um coração abismal, um coração profundo, mas é um coração no qual pode caber toda a humanidade, né? E o coração humano só pode caber toda a humanidade quando, na verdade, o indivíduo se constitui como uma experiência de abertura ao outro em compadecimento. E Sofrônio, né, explicita, né, uma pessoa, né, humana, ela só se torna verdadeiramente pessoa quando nela cabe toda a humanidade, né? E isto só é possível nessa perspectiva assim, de passagem do humilde, né, mas nessa dimensão de abertura para o todo. Eu vou finalizar por aqui, porque meu tempo terminou, né, e a finitude chega, né, e eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigado.